Graça e paz, amados irmãos. Hoje estaremos iniciando mais um estudo, amém, da Palavra de Deus. Eu estarei nessa noite de hoje substituindo o pastor João e estaremos dando continuidade ao estudo sobre o reino de Deus, amém? Vamos falar sobre o reino. O reino de Deus, ele é no céu? Não, o reino de Deus, ele não é somente no céu. Jesus, ele pregava sobre o reino dos céus e não sobre o reino no céu. O reino, ele não é no céu. O reino de Deus, ele tem origem nos céus e vem para ser estabelecido sobre a terra. Então, assim podemos dizer que o reino de Deus é a extensão do ser de Deus, é o governo divino, é a autoridade de Deus, é o seu direito legal de exercer o domínio. O reino, ele não é no céu, ele não é o céu, ele não é a igreja, ele não é um lugar. A igreja que está aqui nesse slide está dizendo ao templo, né? Ao lugar físico. Amém? O reino não é um lugar para onde estamos indo ou um lugar que está vindo. Ele é o reinado de Deus que está entre nós, que está dentro de nós. Amém? Em Mateus 6, no versículo 10, diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesse versículo, essa frase quer dizer que venha a autoridade e o governo de Deus em nossas vidas. Como o pastor João já disse anteriormente nas pregações e nos estudos, o reino de Deus, ele está em todos nós, em todos os homens na terra. Porém, antes de entregarmos nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo e de confessarmos e de nos arrependermos de nossos pecados, esse reino ele não estava ativado. Como foi dito anteriormente nas pregações do nosso pastor João, o reino ele é como se fosse uma bomba e ele precisa explodir, né? Ele precisa ser ativado em nossas vidas. Porque antes estávamos sem o governo de um rei. Esse reino, ele estava sendo usurpado, né? Ele estava sendo povoado por obras más e habitado pelo pecado, né? Por coisas que desagradam a Deus. Então Deus, ele não estava sendo o rei deste reino, né? Embora o reino estivesse aqui, ainda está aqui, né? Em cada um dos homens, Deus não estava sendo o rei. O homem colocou outro rei no lugar de Deus, né? Um usurpador, né? Por causa do pecado. Deixou as obras más e o pecado tomarem o lugar que é de Deus. O que quer dizer reino? De acordo com os dicionários, a palavra reino é nação ou estado governado por príncipe reinante, que tem título de rei ou de rainha, monarquia, reinado. Conjunto das pessoas cujas funções estão subordinadas à aprovação do rei ou da rainha. É o domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Amém? O reino, como diz aqui no dicionário, é o direito legal de exercer governo e domínio. De acordo com a definição do dicionário vista aqui nesse slide, a palavra reino também é compreendida como domínio, lugar em que alguém ou alguma coisa é o senhor absoluto. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês nesta noite. Quem é o senhor absoluto da sua vida? O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Ele está dentro de cada mulher, de cada homem, cada adolescente, cada jovem ou criança. Mas quando o reino se encontra fora da autoridade do Senhor, Deus, ele é usurpado por outros senhores ilegítimos, como eu disse anteriormente.
ou seja, obras do maligno, a iniquidade, o pecado. Será que você tem buscado o governo e a autoridade do Senhor Deus para a sua vida? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 103, versículo 19. O reino de Deus, meu amado, é o seu direito de governar, de exercer o domínio e também é o domínio redentor de Deus em nossas vidas. Amém? Mas como é o reino? Todo reino, ele tem um rei, possui súditos, leis, lugar e ordem. O rei, ele é o soberano. Os súditos são todos os que se submetem ao seu governo. As leis são os princípios e valores que regem o reino. O lugar é a jurisdição, ou seja, o local onde é aplicado a influência e o poder, que no caso do reino de Deus é sobre toda a terra, sobre todos os seres e pessoas, é sobre tudo, afinal ele é o Criador de tudo. Todo reino possui ordem, estabelecer uma justiça. O reinado de Deus vem trazer ordem ao caos que o diabo gerou, assim como em Gênesis 1, quando tudo era um caos e Deus trouxe ordem à terra. Amém? Em Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. A paz, meus amados, que está nesse versículo, ele é consequência da justiça. Amém? E a alegria é a consequência natural de quem está em paz, né? Aonde há justiça, há paz. E aonde há paz, há alegria. Nós, como vivemos no reino de Deus, nós vivemos promovendo a justiça divina, vivendo em paz e desfrutando a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Mas, afinal, o reino de Deus, ele está próximo ou ele já chegou? Na Bíblia, nós encontramos vários versículos onde Jesus fala sobre o reino. Encontramos versículos que Jesus fala que o reino está vindo, mas também encontramos versículos que Jesus fala que o reino já está entre nós. Como exemplos, eu coloquei alguns versículos aqui. Mateus 4,17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Lucas 10, verso 11, diz assim: Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Lucas 22, 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Lucas 17, verso 20 e 21, diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o reino de Deus, né, o reinado divino, tanto está próximo, como está vindo, quanto está operante entre nós. Ele é presente e vindouro, porque o reino de Deus, ele é eterno.
Salmos, no verso 103, no capítulo 103, verso 17 a 22, diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Em Salmos 145, verso 11 ao 13, diz assim: Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmos 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, o domínio de Deus, o reino de Deus, a sua autoridade se estende por toda a eternidade. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, voltando, o reino de Deus, ele não é um lugar, ele quer dizer o reinado de Deus. Quando Jesus ele anunciava que o reino de Deus estava próximo, ele também estava se referindo ao reinado de Deus em sua plenitude. O reino de Deus ele está por vir em sua totalidade aqui na terra, certo? Nós vivemos aqui, vivenciamos uma parte do reino de Deus, mas não em sua totalidade. Só que Deus, ele pegou, um rei que, na verdade, é lá do futuro e fez nascer na barriga de uma mulher lá no passado, na presente era, nessa era que nós estamos vivendo. Então, o reino, ele ainda está por vir, mas ele é realidade em nossas vidas, porque nós já temos o rei, e o reino, ele está aonde o rei está, Todos que vivem pelo rei já estão vivendo uma extensão do reino de Deus que irá acontecer em sua plenitude, Hoje nós vivenciamos o reino de Deus na esfera espiritual, Todos nós que temos Jesus, todos nós que estamos servindo a Deus, nós vivenciamos o reino nessa esfera espiritual, o reinado de Deus na esfera espiritual. Mas em breve nós também vivenciaremos, esse reino na esfera física, em sua totalidade, englobando tanto o espiritual quanto o físico, Nós ainda iremos viver essa totalidade do reino. Amém? Vamos ler aqui no capítulo 21, verso 1 e 5 do livro de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, nós ainda vivenciaremos, esse reino em sua plenitude, né? No futuro, quando Jesus voltar, né? Quando resgatar a sua igreja, né? Quando ele vier reinar aqui na terra, nós vivenciaremos o reino de Deus em sua plenitude, né? Hoje em dia, nós vivemos o reino de Deus. Todos aqueles que se entregam a Jesus, né? Todo aquele que entrega sua vida a Jesus, todo aquele que serve aos caminhos do Senhor, está vivendo o reino de Deus, né? No seu espírito. Mas nós ainda iremos viver esse reino em sua totalidade. Amém? Jesus, ele, ao ser empoderado pelo Espírito Santo no batismo, né? Passou a demonstrar a realidade espiritual do reino, que ainda não é pleno, como eu disse, né? Mas que o domínio já se manifesta sobre aqueles a quem Deus governa em seus corações. Então, o domínio de Deus, a autoridade divina, ele já se manifesta no coração daquele que vive a sua vontade, daquele que já está dentro dos caminhos do Senhor. Deus já está, né, reinando dentro de nossos corações, Deus já está reinando no nosso espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, vamos falar sobre o princípio. E no princípio, o que diz a Bíblia sobre o reino no princípio? Ao lermos o livro de Gênesis, né, no capítulo 2, nós podemos notar que no Jardim do Éden, as coisas físicas e espirituais estavam juntas, no mesmo lugar. Ou seja, o reino de Deus, ele estava no Jardim do Éden em sua totalidade, física e espiritualmente. Imagina, irmão, como deveria ser maravilhoso, né? O que nós hoje só conseguimos experimentar na nossa esfera espiritual, naquela época, né, no princípio, quando Deus fez o homem, o mundo espiritual e o mundo físico, eles viviam lado a lado. Então, o homem, ele podia experimentar a totalidade do reino de Deus, que é físico e espiritualmente. Deveria ser muito bom, né? Muito bom. Mas, infelizmente, né, Adão, ele pecou. Então, houve essa separação, né? O homem pecou, né? Adão e Eva, eles pecaram. Mas, naquela época, era tão maravilhoso que Deus, né, e Adão, eles conversavam e andavam juntos no jardim. O céu e a terra, eles estavam no mesmo ambiente, convivendo lado a lado. Deveria ser muito ótimo, deveria ser maravilhoso. Imagina você poder estar vivendo a plenitude do reino de Deus, você poder estar assim de tarde, falar: Senhor, senta aqui que eu vou conversar contigo, e você poder estar ali lado a lado com Deus, né? Vivendo ali a plenitude do reino. Mas, infelizmente, no capítulo 3, né, do mesmo livro de Gênesis, diz que o homem e a mulher pecaram. Então, neste momento, a parte física, né, na terra, entrou o pecado. E nós sabemos que o céu, né, é santo. Deus é santo, o céu é santo. Então, eles não puderam estar mais juntos, né? Céu e terra não puderam estar mais juntos, por conta do pecado ter entrado na parte física, na esfera física. E assim foram separados. Físico e agora, né?
físico e espiritual, agora se tornaram dimensões distintas, separadas uma da outra. Podemos dizer que no princípio o homem ele fazia parte da família real, né? Foi colocado na terra para colonizar este mundo. Porém, por conta do pecado, ele perdeu a ligação com o rei. A raça humana, ela até hoje sente aquele vazio que precisa ser preenchido. Não sei se você já conversou com algumas pessoas, né? E elas sempre falam, às vezes, assim, eu tenho um vazio que eu procuro fazer as coisas, faço isso, faço aquilo outro, mas não consigo preencher. E às vezes as pessoas se apegam a religiões, crenças e outras coisas para poder preencher aquele vazio que ela sente dentro dela. Esse vazio é porque é o reino, né? Cada um, como nós falamos no início, tem o reino no seu interior. Cada um tem o reino de Deus, mas está sem o rei. E quando fica sem o rei, ele sente aquele vazio. E ele vai tentando preencher com coisas, preencher com religião, preencher com crenças, né? Aquele vazio que ele sente ali dentro, né? Porque está precisando preencher o lugar de um rei. Meus amados, Deus, ele nunca quis se separar do homem. O plano de Deus sempre foi estar em plena comunhão com o homem, mas infelizmente o pecado ele fez isso. E porque Deus ele é santíssimo, não pode habitar onde o pecado habita. Santidade e pecado não se misturam. É pior do que água e óleo. Eles dizem que é como água e óleo, né? Se você colocar o óleo ali na água, a gente vê que não mistura, fica separado. Mas vou falar assim que o pecado é pior que água e óleo. Não se mistura, não chega perto, né? Pecado e santidade não chega perto de jeito nenhum. E Deus, ele é santíssimo. Então, porque o homem deixou o pecado entrar nessa esfera física, deixou o pecado entrar em sua vida, houve essa separação. Mas Deus, ele sempre teve o propósito de habitar entre nós, né? Passado esse momento, né, do Jardim do Éden, em que o homem pecou, em que houve a separação, né? Nós podemos ir lá para o livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, vemos que Deus, por meio do profeta Moisés, ordenou aos filhos de Israel que edificassem um tabernáculo, que seria um santuário por meio do qual o Senhor poderia novamente habitar entre seu povo. Aleluia! Céu e terra passaram a funcionar juntos novamente. Olha que coisa linda! Quando o sacerdote ele entrava no tabernáculo, ele testemunhava a presença de Deus naquele lugar. Ele testemunhava céu e terra novamente habitando no mesmo lugar. Mas aí você tem aquela pergunta: mas o sacerdote ainda não era pecador? Sim, o sacerdote ele ainda era pecador. Mas antes de entrar na presença de Deus, ele confessava o seu pecado, né? Ele transferia ao cordeiro o seu pecado. E aquele cordeiro, ele era sacrificado. Ou seja, ele era morto no lugar do sacerdote. Então, naquele momento ali em que ele fazia este ritual, em que ele fazia a transferência ali do pecado para o cordeiro, fazia o sacrifício, o sacerdote estava santificado e poderia entrar no lugar santíssimo, na presença do Deus Todo-Poderoso, e experimentar o céu e a terra no mesmo lugar, como era lá no Jardim do Éden. Oh, glória, aleluia! Mais para frente, nós podemos ver ali também, né, Salomão, quando ele construiu o templo, era praticamente o mesmo princípio do tabernáculo, né? Deus permitiu a Salomão construir o templo, onde o sacerdote presenciava a terra e o céu no mesmo lugar, né? Presenciava ali como se fosse a totalidade do reino, como no Jardim do Éden, como era no princípio, antes do homem pecar. Mas, e depois?
João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nele não havia pecado, era total santidade. Onde Jesus pisava era céu e terra funcionando ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Como podemos experimentar o reino, o governo de Deus hoje em dia, sendo nós pecadores? João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi morto, meus amados. Jesus é o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. E quando nós entregamos nossa vida para Ele e confessamos o nosso pecado, passamos a andar em santidade. E andando em santidade, nós tornamos possível presenciar o céu e a terra em Cristo Jesus. Aleluia! Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós aceitamos que Jesus morreu por nós, quando nós cremos que ele foi morto para nos salvar, quando nós cremos que Ele tomou sobre si os nossos pecados e Ele se sacrificou como um cordeiro, como era feito na época do tabernáculo. O cordeiro era sacrificado ali, e Jesus, Ele se sacrificou por nós, nós podemos ativar o reino de Deus em nossas vidas. E onde quer que a gente pise, o reinado de Deus chega conosco, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tomamos consciência disso, nós podemos fazer obras como Jesus fez e ainda maiores que Ele, Lá em João, no capítulo 14, nós podemos ver no versículo 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, nós podemos, quando nós temos o reino, nós tomamos consciência que o reino de Deus está em nós e que o reinado de Deus se manifesta em nossas vidas, nós levamos esse reinado aonde nós formos, certo? E nós podemos fazer obras tremendas através do reinado de Deus em nossas vidas. As obras de Jesus, elas testificavam as ações do reino. Curas, operações de milagres acontecem no reino de Deus, acontecem aonde está o reinado de Deus. Lucas, capítulo 11, verso 20, diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, nós podemos ver que expulsar demônios, curar enfermos, evidencia a chegada do reino, porque aonde tem o reinado de Deus, tem poder. Aleluia! Aonde há o reinado de Deus, há poder. Os que creem estão em Cristo, e os que estão em Cristo vivem em santidade e podem aproveitar o reino de Deus, aproveitar o céu na terra, aproveitar as coisas tremendas e maravilhosas que acontecem aonde está o reinado de Deus. Temos que ter ciência que nós somos embaixadores do reino e que nós levamos o reinado de Deus para a vida das pessoas. Nós evidenciamos o reino através da operação de milagres, através da cura, através de expulsar os demônios, e nós levamos o reino de Deus, o reinado de Deus para a vida das outras pessoas, porque nós somos os embaixadores do reino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você crê que você é o embaixador do reino de Deus? Você crê no seu coração que você pode estar levando, expandindo esse reinado a todas as nações, expandindo esse reinado às pessoas que estão ao seu redor? Pois creia, porque se você tem o reinado de Deus em sua vida, você é o embaixador do reino. Amém? Aleluia. Vamos prosseguir.
Amados, eu trouxe aqui uma breve observação sobre a religião e o reino de Deus. Quando Jesus ele veio à Terra, ele não veio para estabelecer uma religião. Ele veio para estabelecer um reino, né? Um reinado. Ele veio, em primeiro lugar, para os judeus, mas ele foi rejeitado, foi taxado como rebelde e pregador de heresias, né? Nós podemos ver, né, quando nós estudamos a Bíblia, que ele veio, Jesus, quando ele veio primeiro para o seu povo, né? O que eram os seus, os judeus, mas ele foi rejeitado, né? Os judeus, eles taxaram a Jesus como rebelde, taxaram Jesus como um pregador de heresias. Os judeus, eles achavam que Jesus queria deturpar a lei de Moisés, mas, na verdade, eles mesmo que reduziram a mensagem da lei a uma religião sofisticada, né? E o motivo da aliança de Deus com Moisés não era criar uma religião, mas sim fazer com que o povo amasse, servisse e honrasse a Deus de todo o seu coração. Como nós já falamos anteriormente, o homem ele vem tentando preencher aquele vazio que está lá dentro, né? Que foi deixado, o vazio que tanta gente ouve falar aí no mundo afora. Ele tenta preencher com religião, com outras coisas, e mesmo hoje em dia, os que se dizem cristãos, né? Os que estão na igreja, dizem seguir a Cristo, ao invés de buscarem pelo reino de Deus, ficam vivendo uma religião, né, como faziam os fariseus na época de Cristo, e dessa forma está fazendo tudo errado, né? Eu coloquei aqui alguns itens sobre a religião e sobre o reino. O homem, ele busca a religião com o propósito de deixar a terra, enquanto buscar o reino nos capacita para expandi-lo ainda nesse planeta, né? Eu disse anteriormente, nós somos embaixadores do reino. Então nós temos o propósito não de deixar a terra para viver no reino, né? Porque, como eu disse lá no princípio, o reino ele não está no céu, certo? Ele está aqui. E nós estamos vivenciando o reinado de Deus. Nós que temos Cristo Jesus, nós que fazemos a vontade do Deus celestial, estamos vivenciando esse reino, esse reinado. E nós temos que expandi-lo. Como embaixadores, nós temos que expandir o reinado neste planeta. E a religião, ela não tem esse propósito, né? A religião tem o propósito de levar, do homem buscar deixar a terra, né? Segundo item, a religião tem foco em chegar no céu, mas o reino, ele começa aqui na terra. Ele é o céu na terra, né? Como eu disse, o reino de Deus, ele está em todos nós. E o reinado de Deus, ele começa aqui na terra, né? Na esfera espiritual, mas começa aqui na terra. E nós temos que expandi-lo. A religião nos faz querer ter foco em escapar desse mundo. Já o reino nos faz querer influenciar, impactar e transformar este mundo, certo? O reino, ele nos dá o desejo de expandi-lo para a vida de outras pessoas. O reino não é egoísta, né? Não é assim, eu tenho o reino de Deus na minha vida e amém por isso e tá tudo certo. Não é assim. O reino, ele não é egoísta, né? Não é igual a religião que eu quero a minha salvação. E só a minha salvação. Eu estando salvo, tá tudo bom, tá tudo certo, né? Tudo legal. Mas não é assim. O reino de Deus, ele tem esse foco de querer influenciar, impactar. Quanto mais vidas pudermos impactar, nós estaremos indo ali à frente como embaixadores, né? Entrando para poder expandir esse reino aonde a gente for, né? O máximo de pessoa que pudermos alcançar e transformar. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse tem que ser o querer daquele que tem o reinado de Deus em sua vida. Amém? A religião, ela quer levar a terra para o céu, enquanto o reino, ele quer trazer o céu para a terra. Aleluia. Vamos ler aqui Mateus, no capítulo 23, verso 13 e verso 15.
né? Vamos ver aqui o que Jesus disse aos religiosos, né, naquela época. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais de entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofreres mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então veja só que coisa terrível que Jesus falou para os fariseus. Eles eram religiosos, né? Eles não queriam, eles não tinham não tinham o desejo, né? Não tinham o propósito de expandir o reino. Eles só pensavam no próprio umbigo, só pensavam neles, né? Faziam orações prolongadas e tal, mas na verdade eram egoístas, estavam vivendo de forma errada, estavam vivendo uma religião. Certo? E não é certo a gente viver uma religião. Nós temos que viver Cristo. Nós temos que viver o reino de Deus. Amém? E nós temos que expandir esse reino para a vida das outras pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo tópico e o último que eu coloquei aqui no estudo. Né? Um tópico extra. Precisamos falar sobre prioridades. O que é prioridade? A prioridade é a coisa mais importante de nossas vidas. É aquilo que vem em primeiro lugar. É aquilo que é essencial, que está primeiro na ordem de importância. É aquilo que tem o maior valor. Então, eu te pergunto, nessa noite, o que tem sido prioridade em sua vida? As prioridades, né, elas ditam as nossas ações, elas ditam nosso comportamento, como usamos nosso tempo, como levamos nossas vidas. O ser humano que se diz sensato, né, nós que assim, eu sei o que colocar como prioridade em minha vida, coloca como sua necessidade básica, né, como comida, água, abrigo, vestimentas e etc., acima de todas as demais coisas da vida. Acima das realizações pessoais, acima do tempo de lazer, né? A pessoa que pensa assim, o que é prioridade na minha vida? A prioridade é, né, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu preciso, né, de um teto para me cobrir, eu preciso de roupas para me vestir, para não passar frio, né? Isso, geralmente, o ser humano que se diz sensato coloca como prioridade na sua vida esses itens, né? Acima das demais coisas, acima do lazer, acima das realizações pessoais, né? E às vezes a gente coloca também, né, isso tudo como prioridade da nossa vida. Às vezes, né, os mais jovens colocam, não, eu sei que eu tenho que ter como prioridade o meu estudo, né? Eu tenho que ter como prioridade escolher uma faculdade, tem que ter prioridade o meu namoro, né? Os mais velhos, não, a prioridade é o meu casamento, os meus filhos, né? As amizades e outras coisas mais. Mas será que colocar essas necessidades e anseio como prioridade está de acordo com a Bíblia? Vamos ler em Mateus 6, 25 ao 30. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios no campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, olha o que foi dito em Mateus 25:30, né? Sobre a prioridade. É a comida? Não, né? Porque olha para as aves do céu. Elas não são alimentadas? Então, você tem muito mais valor do que um passarinho, né? Isso que está escrito aqui em Mateus. Você tem muito mais valor que um passarinho. Então, você tem que se preocupar com o que você tem que comer. Ai, meu Deus, isso tem que ser prioridade, porque... Não, entendeu? Porque Deus, ele é um Deus que é um Deus de provisão. E ele vai prover, né, o alimento, vai prover o mantimento. Então, a gente vê aqui que a nossa prioridade, segundo a Bíblia, não deve ser a necessidade básica do ser humano, né? Nem escolha da faculdade ou um relacionamento. Eu quero que os irmãos aqui nesse momento não me entendam mal, né? Nós ainda devemos trabalhar, é lógico, nós devemos trabalhar para comer, nós temos que batalhar para ter um lar melhor, né? É mais do que certo a gente planejar o nosso futuro, né? Os jovens, em qual faculdade vai entrar, né? É sábio demais a gente prezar por nossos relacionamentos, né? Nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nosso relacionamento, né, no namoro, nosso relacionamento com nossos pais, nossos filhos, né? Nós temos sim que prezar por isso. Mas a prioridade mesmo em nossas vidas sempre deverá ser buscar o reino, o reinado, a vontade, o propósito e o domínio de Deus para nossas vidas. Isso deve estar em primeiro lugar, certo? A primeira coisa que você vai fazer de manhã é você buscar o reino. A primeira coisa que você vai fazer na sua vida é você buscar o reino. Ah, mas as outras coisas, então quer dizer que eu posso ficar sentado de perna pro ar, orando o dia todo, né? Tô buscando o reino aqui, tô orando. Não, não é isso que eu quero dizer. Você ainda vai batalhar, você ainda vai trabalhar, né? Porque nós devemos trabalhar, nós devemos lutar para dar o melhor para nossa família, nós devemos trabalhar para nos alimentar, nós devemos, sim, almejar ter algo melhor, sempre melhorar de vida, né? Mas a nossa prioridade é o quê? É aquilo que vem em primeiro lugar. E o que tem que vir em primeiro lugar na vida de um cristão? Buscar o reino de Deus. Isso tem que ser a prioridade em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai dizer assim, Esther, mas e as demais coisas? Né? O que está em Mateus 6, versos 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe tudo aquilo que a gente leu, né? Anteriormente, tudo aquilo, sabe? O alimento, o emprego melhor, o trabalho melhor, o conforto para a família, a busca da faculdade, tudo vai ser acrescentado. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus na sua vida, amém? Vamos ler a segunda parte. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Então, e as demais coisas? As demais coisas vêm como consequência de buscar e fazer a vontade de Deus. Se coloque na disposição, na dispensação do Senhor. Se coloca. E tenha certeza de que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Aleluia! Esse é o estudo que eu tenho, né? Essa é a palavra que eu tenho para o dia de hoje, para a sua vida. Busque sempre o reino em primeiro lugar. Busque sempre a justiça do Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, agora estaremos fazendo uma oração para estarmos dando fim aqui ao estudo de hoje. Amém? E tenha certeza, irmão, coloque no teu coração que você é embaixador do reino. Amém? E como embaixador do reino, você tem que buscar ali, em primeiro lugar, o reino de Deus para a sua vida. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, estamos nessa noite agora, Senhor, clamando ao Teu nome, adorando ao nome do Senhor, louvando ao nome do Senhor. Nós queremos dizer aqui que Tu és, Senhor, um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bondoso, Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nas nossas vidas. Aleluia. Nós entendemos, Senhor, nesta noite, que nós devemos sempre ter como prioridade buscar o reino do Senhor. Devemos ter sempre como prioridade estar na tua casa, estar te buscando a todo tempo, estar estudando a tua palavra, estar fazendo a tua vontade em nossas vidas. Nós sabemos que Tu és um Deus maravilhoso e o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, pois Tu és o Deus da provisão. Então, Senhor, não nos deixe ficar ansiosos, ficar preocupado com as coisas dessa terra, mas que a gente venha ter como prioridade em nossa vida a busca do reino. Que nós venhamos ter como prioridade buscar o reino do Senhor para nossas vidas. Senhor, também te peço que ajuda-nos a compreender que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores do reino do Senhor, que não é um reino que está somente no céu, mas que é um reino que está trazendo o céu para a terra. É um reino que é a manifestação do seu reinado em nossas vidas aqui na terra. E nós queremos, Senhor, entender, e nós queremos compreender que como os embaixadores do reino, nós devemos sair para levar esse reinado do Senhor aonde quer que a gente vá. Nós devemos sair para pregoar a Tua palavra e expandir o reino do Senhor aqui na terra. Oh, Senhor, nós te adoramos, nós louvamos o Teu santo nome nesta noite, Senhor. E nós queremos, Senhor, cada vez mais estar buscando o Seu reino para nossas vidas. E nós queremos cada vez mais estar expandindo o Seu reino para a vida das outras pessoas, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser, Senhor, ótimos embaixadores do Teu reino, para poder sempre estar levando a Tua palavra, a fazendo a Tua vontade, aonde for que a gente esteja, Senhor, aonde for que a gente andar, Senhor, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar, mas que a gente venha, Senhor, querer sempre expandir o Seu reino para a vida das pessoas, Senhor, e que venhamos ter como prioridade o reino do Senhor em nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite, nós bendizemos o Seu nome e nós dizemos, Senhor, seja o Rei da nossa vida, seja o Rei do nosso ser, Senhor, seja o Rei da nossa família, Senhor, seja o Rei das nossas vontades, Senhor, seja o Rei, Senhor, em tudo, Senhor, que formos fazer, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar, Senhor, vivos, Senhor, respirando, Senhor. E nós te agradecemos por podermos, Senhor, expandir o Seu reino para todos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nessa é a oração que nós fazemos, Senhor, nesta noite, Senhor. E nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, pois Tu és santo, 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 Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Então, aqui eu me despeço e no próximo estudo, o pastor João vai estar fazendo o próximo estudo com os irmãos. Então, fiquem na paz do Senhor e que Deus venha estar abençoando a vida de todos, grande, grande e poderosamente. Amém? Aleluia. E esteja certo que você é o embaixador do reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.